Olá, bom dia. Eu sou o Christian Oliveira e estou hoje aqui em Lages, aqui no Orion Parque Tecnológico, no Centro de Inovação aqui da Serra Catarinense, e vou conversar com Emerson da Silva, que está nos recebendo aqui muito gentilmente para compartilhar uma experiência de engajamento de equipes, de inovação e engajamento de equipes que nós vamos conhecer mais. Emerson, muito obrigado. Eu que agradeço, bom dia. Bom dia, professor. Obrigado pelo convite aí. É uma honra poder participar dessa conversa. Maravilha. O Emerson ele está à frente da Silva Selantes. A Silva Selantes é uma empresa que lidera a distribuição de selantes, adesivos e fixação na região sul do Brasil. Tem a sede aqui em Lages, tem unidade também no norte do Paraná, em Maringá, né? E o Emerson vai compartilhar então conosco essa experiência. O Emerson ele é bacharel em administração de empresas aqui pela Uniplac e também especialista, né? Ele é MBA em gestão de equipes de alto desempenho. Para contextualizar, né, a nossa conversa, eu gostaria de trazer a fala de um economista social chamado Dan Ariely. O Dan ele propõe uma reflexão a respeito da relação de trabalho e como nós entendemos a motivação. Ele usa a metáfora dos ratinhos no labirinto, né? Tem até aquele livro, né? Quem Mexeu no Meu Queijo. Ele usa essa mesma metáfora para criticar essa visão que nós temos, sabe, Emerson? Ele diz o seguinte: a gente acha que estamos todos, né, trocando o nosso tempo, executando um trabalho em busca daquele queijinho. Quer dizer, essa relação direta entre o prêmio que a gente entrega e o processo do trabalho, ele é um pouco redutor. E ele questiona isso, né? É lógico que a gente não vai entrar em todo o estudo dele, mas eu acho que esse elemento é importante, né? E falando em motivação, muitas pessoas acabam pensando que basta o dinheiro para motivar as pessoas. Eu acho que esse é um dos temas assim para começar a nossa conversa. E quando estava organizando, né, a fala, eu lembrei, né, daquela música do Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Quer dizer, tem muitas coisas mais que nos motivam e eu acho que a nossa conversa vai nessa direção. Quer dizer, de avaliar o que realmente motiva as pessoas, né? Quais são as razões pelas quais as pessoas se dedicam ao trabalho e de como inovar nisso. Acho que o exemplo, o case que tu vai trazer para a gente, ele mostra que é possível sim exercitar essa compreensão e propor algo completamente inovador. Exatamente. Algo que é efetivo, é acessível e que apela para o que de mais humano nós temos. Então, para a gente começar a nossa conversa, Emerson, eu queria que tu nos contasse um pouco da problemática, né? Como é que é, o que incomoda, o que é problema, né? Na hora que a gente pensa em estimular e motivar as equipes no trabalho. Perfeito. Acho que é muito relevante, né, como o Christian iniciou a conversa, sobre a questão da motivação, do queijo, né, que a gente hoje acaba buscando muito queijo, às vezes acaba esquecendo de outras coisas, né, do nosso dia a dia. Hoje uma questão, quando a gente fala em motivação de equipe, é muito delicado porque isso é muito individual. Então, cada pessoa tem uma forma de ser motivada, de se sentir motivada, né? Então, isso dentro de uma equipe, para que você possa identificar e motivar, é realmente um trabalho árduo e que deve ser feito todo dia. E você está prestando atenção naquilo. Não existe uma fórmula, né? Não existem meios certos e certeiros ali que a gente vai atingir esse resultado. Nós da Silva Selantes, nós somos uma empresa familiar, né? Nós estamos aí há 11 anos, quase 12 anos já no mercado de selantes fixadores, aqui em Santa Catarina, já atendemos vários outros estados do país, né? E a gente, sendo uma empresa familiar, sempre busca manter essa relação familiar, porque a gente acredita que isso funciona e isso nos diferencia do mercado. Uma das grandes preocupações, quando a gente inicia uma motivação, a gente acaba pensando, obviamente, sempre em remuneração, né? Inicialmente é o que vem na cabeça de todo mundo, eu imagino. Mas de um tempo para cá a gente percebe que isso não é o principal. E existem várias pesquisas, como o professor já deve ter visto, e as pessoas que também nos assistem já devem saber disso, que o dinheiro é um fator, se eu não me engano, está em sexto na posição no ranking ali, né, de principais motivadores.
E nós começamos a colocar nas nossas entrevistas, quando a gente faz alguma contratação, justamente a pergunta, né? Uma pergunta bem simples de o que te motiva? E também outra que a gente acha interessante, que é qual o seu hobby? Então, conhecer um pouco mais da pessoa no que ela é na sua essência. E uma coisa que a gente tem visto, eu não sei se por coincidência, com a pessoa se identificar com a empresa ou não, mas basicamente as pessoas citam minha família, meus filhos, meu bem-estar. E isso envolve várias outras coisas que a gente acaba trazendo no projeto Crescer e Multiplicar. Legal, ótimo. Emerson, essa tua visão, né, de preocupar, quer dizer, o que realmente te faz, né, sair de casa cedo, né, se dedicar, dar o sangue para uma empresa, né, porque tá entrando numa organização é importante. Eu lembro que tu usou um termo chamado presenteísmo. Não sei se tu lembra numa das tuas falas, né, numa apresentação. O que isso significa? Bom, o presenteísmo é justamente a pessoa estar ali, presente, de repente cumprindo horário, mas não estar produzindo ou estar pensando em outras situações que acabam tirando o foco da pessoa no que ela está fazendo, né? E isso é uma questão muito delicada hoje nas organizações. Algumas organizações nem percebem que isso acontece. E isso pode, com certeza, prejudicar muito o desempenho de uma equipe. Olha só que interessante, né? Ao mesmo tempo que a gente tem eventualmente um fraco desempenho ou um baixo engajamento, né? Não é raro a gente vai numa loja e a pessoa não está totalmente presente, a gente percebe, né? E isso é uma questão que atrapalha o desempenho, né? Por outro lado, as pesquisas apontam que também as pessoas, em torno de 60% até 80%, estão infelizes no trabalho. Então, de um lado, né, as organizações, né, as equipes não obtêm aquilo que precisam, e de outro lado, as pessoas também não encontram satisfação naquilo que estão fazendo. Então, essa nossa conversa, eu acho que ela é pontual nesse sentido, né? Quer dizer, temos que descobrir de que maneira tocar as pessoas para que elas desempenhem melhor as suas funções e, ao mesmo tempo, elas obtenham a satisfação, né, das suas necessidades, dos seus desejos, enfim, de se realizar como pessoa. Exatamente. Nós, graças a Deus, a maioria dos nossos funcionários hoje são antigos na casa. Existem vários outros funcionários que a gente vem contratando, graças a Deus, com relação ao nosso crescimento que a gente tem tido, as pessoas vão aumentando, né, a nossa família, que nós chamamos de família Silva Celantes, ali na empresa. Mas em um determinado momento nós percebemos uma situação de presenteísmo. E nós percebemos que isso é gerado justamente por uma falha nossa, de não perceber aquilo que de repente a pessoa buscava. Uma contratação errada, ou apresentar algo e aquela pessoa criar uma expectativa que de repente não foi atendida, e isso nos preocupa muito. Então foi onde a gente acabou introduzindo também essas duas perguntas, que facilitam muito na nossa contratação, né? O que te motiva, qual o seu hobby, algumas perguntas realmente para que a pessoa se sinta extremamente à vontade e aberta a nos contar e se identificar ou não com a empresa, né? Porque não basta nós nos identificarmos com o funcionário, mas ele também se identificar conosco. E assim um vai se ajustando ao outro. E a gente acabou criando, então, o projeto Crescer e Multiplicar, que inclusive ele foi elaborado junto com colegas meus no desenvolvimento do MBA de equipes de alto desempenho. E esses colegas foram muito essenciais, trazendo uma carga de conhecimento muito grande. Inclusive agradeço a todos eles por poder nos proporcionar isso. Nós acabamos utilizando a Silva Celantes como case e apresentamos isso como conclusão de curso do nosso MBA. E tivemos muito sucesso, ficamos muito contentes com o resultado, porque ao mesmo tempo que a gente estava com uma ideia, esse grupo em conjunto foi suportando as ideias e avaliando o projeto para que isso pudesse acontecer realmente e a gente colocar em prática, o que é muito importante. Eu quero destacar uma coisa interessante, tá, dessa tua fala, no seguinte: o que vocês conseguiram fazer, e eu acredito que as lideranças para conquistar, né, times realmente excepcionais precisam fazer, é quebrar esse ciclo vicioso. Dizer, a minha equipe não tem um bom desempenho porque ela não está engajada
e ela não está engajada porque eu também, como líder, né, como organização, não estou dando conta de estimular isso, de dar as condições, né, ou de tomar as atitudes necessárias. E eu acho que esse olhar ele é crítico, ele é pontual para encontrar uma solução. Antigamente a gente olhava um estudo, né? Se eu não me engano é McGregor, teoria X e Y, né? Quer dizer, eu olho para as pessoas e penso que elas não têm vontade, que elas não têm interesse, que elas são preguiçosas. Essa seria uma maneira de ver. E do outro lado não, as pessoas têm vontade, elas têm garra, elas têm desejo de aprender. De experiência, né? Eu penso que as duas respostas são certas, depende da atitude que você toma, depende daquilo que, né, a liderança, a organização toma. Então é possível quebrar esse ciclo e elevar, né, o desempenho e o engajamento e automaticamente, né, da nossa conversa inicial, a satisfação das pessoas. Agora, um ponto que eu quero te perguntar, antes de falar especificamente, né, do crescer e multiplicar, é em relação a custos, né? Porque qualquer programa, qualquer coisa que a gente vai propor, qualquer benefício, qualquer ferramenta, em geral, o que vem na cabeça, né, do gestor e do tomador de decisão? Isso vai me trazer custos. Exatamente. Né? E aí, como é que faz? O custo hoje ele é muito importante, né? E como o professor cita, né, Christian, as ferramentas elas trazem custos, isso é verdade. E hoje no mercado que a gente está, que é muito competitivo, cada centavo vale. Então, para você estar à frente hoje do mercado, estar sempre presente, sempre inovando, o mercado, principalmente o mercado brasileiro, ele requer muito esse cuidado de custos, de você não ter um produto muito alto e tudo mais. Então, cada detalhezinho realmente é importante. E pode afetar, sim, de repente, fazer um investimento muito alto em algo que pode até trazer uma motivação, vamos supor, em ferramentas de motivação, e de repente você encarece teu produto final e na hora da entrega você não consegue gerar venda. Então você tem uma equipe extremamente motivada para vender e eles não conseguem fechar a venda. Novamente, desmotiva. Porque você motivou de um lado e não consegue... de outro. Você cria um funil. Então, quando chega ali no final, você não consegue desempenhar e, obviamente, se o cara está empenhado, tentando mostrar resultado e não consegue fechar o resultado, isso é desmotivador. Então, também é muito importante a gente olhar com muito cuidado, muita cautela essa questão. Isso me lembrou de uma das nossas discussões em relação ao impacto da remuneração, né? Eu não sei se tu vais recordar, mas nós falávamos das questões dos fatores motivacionais e os fatores higiênicos, né? E existe uma visão que o dinheiro ele é motivador e de fato é. Quanto mais dinheiro a gente conseguir atribuir, quanto maior o prêmio, maior vai ser a dedicação. A questão é a manutenção disso ao longo do tempo. Exato. Né? Eu acho que esse é o grande desafio. Para termos um desempenho consistente e para conseguirmos manter a equipe engajada ao longo do tempo, a gente não pode basear todas as nossas decisões motivacionais nisso. Eu acho que esse é o grande X da questão. Qual é a medida certa? É lógico, tem que pagar bem? Sim. Tem que dar uma remuneração adequada? Sim. Tem que ter um conjunto de benefícios que seja, enfim, que dê uma certa segurança ou que dê o mínimo de segurança, sem dúvida, mas eu tenho que tentar buscar outros elementos. Eu acho que esse ponto que tu estás trazendo é importantíssimo, de trazer, para dar o gás total, eu tenho que ter outros elementos, né? Exato. Tem que garantir a questão financeira, tem que dar, né, uma estrutura que permita ter uma vida confortável, ter a segurança na família das pessoas, mas ao mesmo tempo eu tenho que buscar outros valores e outros motivadores. Eu acho que esse é o grande lance. E a minha próxima pergunta é em relação à transformação do papel hierárquico, que eu tenho, né, das minhas notas aqui, das nossas conversas, eu acho que esse foi um dos pontos assim, muito importantes. Está havendo uma mudança, Emerson, em relação à hierarquia dentro das organizações? O que está acontecendo? Sim, eu acredito que existe sim essa mudança e nós acreditamos realmente... Talvez por ser uma empresa familiar, a gente tem um olhar um pouco diferente, às vezes, de grandes empresas que já começam com estruturas de gestão extremamente profissionalizadas e tudo mais. Eu sou administrador, meu irmão mais velho é administrador, formou comigo, meu irmão mais novo também está fazendo administração, a minha namorada praticamente noiva também está fazendo administração e todos nós trabalhamos juntos.
Então, nós temos uma empresa basicamente formada por administradores aí, né? E a nossa equipe é muito boa, graças a Deus. E a gente acaba olhando sempre de uma forma, tentar sempre simplificar as situações. Aprendi isso também com o meu pai, que a gente deve ir sempre para o mais simples. A gente acaba indo para muitas técnicas, muitas fórmulas, mas às vezes a resposta está na simplicidade. E isso foi sempre muito claro na empresa, desde que ela foi criada em 2008, que trabalhava meu pai e uma funcionária. E hoje a gente está com 23 funcionários. Graças a Deus crescemos bem, em todos esses anos sempre galgando maiores crescimentos. E a questão hierárquica nunca foi muito marcante, muito delimitada, né? Tipo assim, não, teu ponto encerra aqui, você tem que fazer isso dentro desse contexto e não pode ultrapassar isso. A gente sempre deixou isso muito aberto. Então a gente é simples de conversa. Se qualquer pessoa precisar conversar conosco, independente de quem for, a gente sempre vai ouvir, sempre vai estar à disposição. E sempre tenta conversar da maneira mais próxima possível, para que essa pessoa que esteja nos procurando se sinta à vontade e possa realmente passar aquilo. O que ele está sentindo? Muitas vezes, a gente já viu alguns funcionários que vêm de outras empresas que têm uma situação de hierarquia muito marcante e elas têm dificuldade, elas entram na empresa e elas tentam manter aquela linha que elas conhecem, né? E acabam achando estranho, principalmente no início, na Silva Celantes, que é realmente um ambiente um pouco mais relaxado, um pouco mais confortável, no sentido de dar abertura, né? Obviamente que isso é muito diferente de desorganização, né, de pequenas empresas, mas é uma forma que a gente acha que também proporciona conforto e também pode ser um motivador, né? A pessoa ter abertura para falar com quem seja dentro da empresa, opinar, dar ideias, criticar, né? Isso está errado, isso não está legal, e se a gente fizer diferente? Isso é muito importante. Olha só o que me vem à mente, né? Experiência com empresas e equipes mostra o seguinte, tá? Eu vou falar o lado obscuro primeiro, né? Mas se a organização, se os líderes eles não dão esse espaço, as pessoas simplesmente vão deixar de criticar? Não, elas vão fazer isso na hora do café, vão fazer isso informalmente, né? O poder da organização informal ele é enorme. Exato. E eu acho que essa atitude de proporcionar um ambiente seguro para que as pessoas falem, para que elas possam apontar os problemas, ela vem de mãos dadas com a possibilidade de construir soluções. Exato. Quer dizer, se tem um ambiente seguro para mim expor o que eu penso, é lógico, eu vou ser crítico, mas também eu vou colocar todo o meu potencial criativo à disposição da organização para encontrar novas possibilidades. E as organizações em geral, tá, que não conseguiram romper, né, com aquele modelo do século passado de organização máquina, de um mundo sólido, pré-determinado, com hierarquia rígida, né, essas organizações estão sofrendo muito. Porque ainda estão apegadas a um paradigma que não serve mais. O nível de incerteza que nós recebemos, né, que nós enfrentamos, o nível de incerteza que enfrentamos todos os dias, ele é infinitamente maior. Mas as possibilidades também são infinitamente maiores. E se nós deixarmos as pessoas à vontade para colaborar, sem dúvida vão sair soluções inovadoras. A inovação sai disso, né, do encontro dessas oportunidades que estão latentes e da transformação disso, né, em serviço. Com certeza. E o outro elemento que eu vejo que é importante, toda a sociedade está mudando, né? Dentro de casa, nós não nos relacionamos mais com o pai, com a mãe, com o tio, aquele afastamento que existia anteriormente. Hoje nós temos pessoas de diferentes faixas etárias dividindo o mesmo ambiente de trabalho, compartilhando, né, soluções, compartilhando tomada de decisão. E isso é fantástico. O que anteriormente, né, veio lá do modelo militar hierárquico, hoje está muito mais por uma questão de relacionamento, que é o que a gente experimenta em todos os campos da vida, né? Quer dizer, a troca, né, daquela coisa rígida para uma coisa flexível. E não quer dizer que os objetivos da organização sejam perdidos. Então, acho muito bacana esse teu exemplo, né, para ilustrar isso, né? Quer dizer, é possível fazer algo que seja saudável, seguro, que crie esse ambiente sem se perder os objetivos da organização, que é o que tu fala, né? Isso não é desorganização, isso é ao contrário, é uma maneira de organizar o trabalho, de organizar as pessoas para que elas deem a sua melhor
contribuição. Inclusive ontem, olhando o seu canal, me chamou muita atenção uma frase que o professor fala no vídeo, né, que a equipe ela precisa ir ombro a ombro, né, que ela cresce ombro a ombro juntos, né, e não um empurrando ou um puxando, é sempre juntos a equipe. E a gente acredita que para isso todos precisam ter espaço e voz, porque aquilo vai se tornar também dele. O colaborador ele vai se sentir também, né, ter o pensamento de dono, né, porque aquilo também é dele. Exatamente. Eu acho que esse exemplo é interessante, né? Eu não estou acima, não estou à tua frente, eu não estou atrás, né? A gente segue lado a lado, até porque o benefício econômico ele é distribuído, né, a todos. Mas, tudo bem, né? O salário é diferente de lucro, sim, mas o risco também é outro. Enfim, tem uma questão aí que precisa, eu acho, ser evoluída. Mas compartilhar e sentir o pertencimento é fantástico, né, para se buscar esses desempenhos extraordinários que a gente quer. Você falou antes, né, do papel da academia, né, do trabalho que vocês fizeram de pesquisa para desenvolver o Crescer e Multiplicar. Como é que surgiu essa ideia? Sempre durante o andamento do curso, né, de especialização, nós acabávamos utilizando, por facilidade, por poder aplicar, né, a Silva Celantes como case. E a gente veio, então, num crescimento de cada matéria, cada escola que a gente vinha passando ali, coletando algumas informações. E a gente acabou descobrindo no andamento do curso que um fator muito importante era a motivação, porque, inclusive, o MBA é gestão de equipes de alto desempenho. Então, o que a gente precisa para ter uma equipe de alto desempenho? E a gente acabou chegando no fator principal, que para nós é a motivação. E na Silva Celantes a gente tem uma equipe muito motivada, né? Graças a Deus, a nossa equipe veste a camisa da empresa, vai em frente, vai para a rua, vai buscar o que a gente tem de metas e de resultados, a gente consegue isso. Então a gente começou a olhar um pouquinho mais a fundo, né? O que é além da remuneração. A gente já tinha implantado, e a gente viu que isso deu muito resultado na empresa, uma premiação simbólica, né? Além da remuneração, no final do ano, por exemplo, para o vendedor de destaque, né? E a gente está aperfeiçoando cada vez mais. A gente deu, por exemplo, um troféu para o vendedor de destaque de cada unidade da empresa. E isso, você percebe que a pessoa se sente muito mais próxima da empresa. E que ela vê naquilo ali um símbolo do esforço que ela empregou na função dele. E daí a gente chegou em como mais motivar que não só remunerando. E, obviamente, existem as necessidades da sociedade em que a empresa está inserida. Porque uma empresa, ela não só precisa gerar lucros, mas ela também precisa modificar a sociedade em que ela está. Nós tivemos essa visão e acabamos pensando em entidades beneficentes, né, ou entidades que precisam de auxílio. Então a gente acabou pegando uma meta da empresa que tem a meta, né, obviamente, por comissão, por premiação, que é uma remuneração, e estipulamos uma nova meta. Então, em conjunto com essa meta que vinha sendo atingida, a gente criou uma nova meta, a gente chama até de super meta lá na empresa, e quando atingido esse valor, a gente tem um valor que a gente define antes, né, em conjunto com o grupo, quanto que vai ser esse mês, etc e tal. E quando atingido isso, e em conjunto, a gente faz doações para entidades carentes. A gente acabou chegando nesse valor porque, assim, quando a gente faz metas de remuneração, ela é muito individual. Então, eu tenho que vender tantos mil para atingir a minha meta. Mas como que eu interfiro no trabalho do meu colega? E como que eu posso mostrar isso para a equipe? De uma forma simples. Então, quando a gente coloca a super meta, ele não olha o individual daquela pessoa, mas sim o grupo, porque é um faturamento empresa. Então, a gente pega o faturamento da empresa e coloca lá, o faturamento meta esse mês é tanto. E aí, todo mundo trabalha junto. E a gente começou a perceber que também era uma outra dificuldade em como estimular as pessoas que estão no administrativo. A pessoa que separa o estoque, a pessoa que limpa, como que eu vou estimular essa pessoa? Que meta que eu vou dar para ela? Então, a gente não conseguia achar uma forma de colocar ali um indicador, um KPI ali para essas funções. E a gente acabou chegando no Crescer e Multiplicar. Então, a gente viu que depois que a gente implantou no primeiro mês, todo mundo, o administrativo, a pessoa que separa estoque, a pessoa que faz a limpeza, perguntando, e aí, batemos a meta? Batemos a meta? Então, houve um interesse e engajamento da equipe inteira, de uma forma muito simples, né? Então, eles começaram a ajudar, porque assim, o vendedor fez a venda, mas passa para a pessoa que emite a nota, que tem que emitir certo, a pessoa que separa o estoque, a pessoa que vai entregar para a transportadora. Então, é um conjunto, né?
E aí eles começaram a realmente se ajudar, perguntar, e daí, o que eu posso te ajudar esse mês? Como é que a gente pode fazer? Porque no final do mês, quando atingida a meta, a gente pega o valor estipulado, sorteia ou faz uma votação de uma entidade que o colaborador escolhe, né? Então, quem mais votada vai ser escolhido naquele mês. Então, seja no bairro dele, ou na comunidade em que ele está inserido, não necessariamente a empresa, mas que o funcionário está inserido, para que ele também se sinta agente dessa mudança. E a gente possibilita que, se ele quiser, ele vá até essa entidade, junto com algum outro colaborador ou um grupo de colaboradores, e, né, identifique o que essa entidade precisa. Não só entregar o valor em dinheiro, mas sim o que eles precisam, que eu acredito que é muito mais válido, né? Lógico, tem entidades que precisam realmente de remuneração em dinheiro, então a gente dá o dinheiro, né? Então fica a cargo da instituição escolher. Não, eu preciso de material de limpeza, preciso de alimento, preciso disso, daquilo. Faça esse conjunto, compra e eles entregam. Vai lá e faz a entrega. Exatamente. E uma coisa importante, que a gente buscou não divulgar. Isso a gente acaba não divulgando, porque... No sentido de usar como marketing da Silva Celantes, no Exato. marketing da empresa. Não usar como marketing, porque a gente acredita que isso é motivador e não é para mim vender mais. Não é para mim parecer uma empresa socialmente correta. Não. Isso é algo interno, para o nosso bem-estar. Eu, enquanto pessoa, o que eu estou fazendo é para mudar a comunidade que eu estou inserido. Eu tenho vendedores que estão na estrada a semana inteira. Eles voltam para a cidade, para a casa deles no final de semana. Então, como que eles podem contribuir, sendo que eles estão fora, né? E o final de semana é o tempo de descanso deles. Então, é uma forma que a gente encontrou de, mesmo eles estando longe, né, de casa, poder contribuir com a comunidade deles. Legal. E isso foi um fator motivante bem legal, assim, bastante resultados a gente obteve. Me parece, Emerson, duas coisas, tá? A primeira questão, eu acho que ela é recorrente. Se eu quero propor algo, um programa de motivação, um plano de incentivo, é lógico, né? Vou buscar o conhecimento técnico, que foi o que vocês fizeram, né? Vou buscar na academia, vou me cercar de teorias, de instrumentos que me permitam avaliar, fazer um diagnóstico e propor a ação, e vou usar a criatividade para criar algo que seja diferenciado. Mas na tua fala ficou muito forte, eu acho que é uma coisa elementar, assim, que às vezes não se presta tanta atenção quanto se devia, que é o foco nas pessoas. Quem são essas pessoas? O que realmente tem significado para elas, né, para que eu possa propor algo que realmente engaje. Então acho que esse é uma coisa fantástica, né, que foi conseguido, e os planos de sucesso em geral eles têm essa característica, quer dizer, eu ultrapasso o que está na teoria, quer dizer, eu uso aquilo como suporte, né, uso a criatividade, a inventividade, mas eu foco no meu público-alvo, eu foco na minha equipe, olho para ela e tento entender como ela pensa, como ela vive, né, o que ela valoriza e o que faz sentido. Esse é um aspecto, tá, que eu acho que é fantástico. E, por outro lado, eu acho que cabe aqui uma análise da questão assim, é um plano de incentivo que une a questão de responsabilidade social corporativa, né, apesar de não ser usado de maneira mercadológica, que eu acho que é interessante, mas me traz assim uma questão, não elimina a meta individual, quer dizer, eu não elimino, eu poderia fazer um contraponto aqui, egoísmo, altruísmo, né, quer dizer, ou eu só penso em mim, ou eu só penso no outro. Não, eu acho que conseguir um equilíbrio entre essas duas coisas. Quer dizer, eu promovo o alto desempenho, mantendo a meta individual, que cada um procure, né, atender os seus anseios e correr atrás das suas metas individuais, e ao mesmo tempo eu crio alguma coisa que está acima disso, que é a questão altruísta, que é a questão de, então, para lá, nós conseguimos nos coordenar e a gente coopera para gerar um bem maior e fazer diferença na comunidade onde a gente vive, através dessa doação, né, desse serviço que vocês prestam. Me parece assim fantástico falar disso, né? Porque em geral ou a gente fala de uma coisa ou fala só de egoísmo, de buscar meta, de sangue no olho e faca no dente, né? E em geral equipes de venda são competitivas, né? Eles querem se sobressair e um quer se mostrar melhor que o outro,
né? O que não é de todo mal, né? Existe um nível de ambição sadia, eu acho que a gente tem que ter dentro das equipes. E por outro lado, algo que seja colocado acima disso. Quer dizer, ok, tá brigando pelo teu objetivo, mas a gente é um time e a gente continua com um objetivo de sustentabilidade da organização e de responsabilidade com a comunidade onde a gente vive. Né? Eu particularmente tenho eu te falei quando fiz o convite, né, tenho uma admiração e um respeito muito grande, né, pelo conhecer e multiplicar. Assim, na tua avaliação, né, eu acredito que deve fazer o quê? 1 ano e meio, mais ou menos? Quanto? Não, acho que quase 1 ano. 1 ano, tá, ok. Está completando 1 ano. Que benefícios a empresa conseguiu colher? Qual é que são os benefícios que tu percebe para a organização, para a equipe, né, para os colaboradores e também social, né? Assim, daria para dar avaliar assim em geral o desempenho? Sim, a gente tem os resultados desde que foi implantado ali. A gente percebe o engajamento das pessoas, né? O interesse de toda a equipe com relação a isso. Muito mais sadio e tranquilo essa situação. Como parte da equipe está externa à empresa, outro está interno, outro está na outra unidade, a gente tem um grupo no aplicativo de mensagens, né? E o pessoal antes se comunicava muito ali para tratar de coisas muito específicas ou de problemas, né? E agora isso se inverteu. Então você já vê uma conversa muito mais tranquila, muito mais sadia ali, muito mais interessante, talvez fosse a palavra, né? Não só assim focar em problemas, porque no dia a dia, obviamente, são problemas que surgem e você precisa resolver. O problema faz parte do jogo, né? Com certeza, estamos ali para resolvê-los. Mas a gente percebe muito mais claro ali, né, o relacionamento entre as pessoas, que ficou muito mais próximo. É o principal resultado e que com certeza faz a maior diferença. A gente consegue criar algo mobilizador através de um objetivo nobre, que é a responsabilidade social, né? Quer dizer, me doar para o outro, uma meta altruísta, né? de colaboração, né? Com as pessoas que são mais necessitadas, ou nesse caso entidades, né? que atuam, e ao mesmo tempo eu crio um espírito de equipe reforçado, né? Um sentimento de proximidade, né? E de comunhão mesmo, né? De compartilhar isso. Eu acho que é um resultado fantástico. Justamente. E impacto nas vendas? Obviamente a equipe ela é muito motivada já para atingir, só que sempre dá aquele gás a mais, né? Por exemplo, a gente acaba deixando para divulgar o valor de quanto atingiu as vendas até determinado momento e quanto falta nos últimos dias do mês, nos últimos dias úteis. Então, porque o pessoal já está buscando a meta, já sabe mais ou menos qual é a meta. Então, a gente divulga um resultado geral, assim, nos últimos dias, tipo, falta tanto para atingir a super meta, e aí dá mais aquele gás. Então, é como se fosse um reforço ali no empenho. Então, não, pera lá. E eles acabam também pedindo ajuda para os próprios clientes, né? Porque o cliente, de repente, sei lá, uma unidade do produto é suficiente para ele. Mas o cliente também sabendo que aquilo vai ser revertido de alguma forma para a comunidade, também se sente junto com a equipe. Não, pera lá, vamos ajudar a equipe. Vamos fazer parte disso. De repente, me vem então 2 unidades do produto. Então isso também dá um gasto para a equipe. A gente, obviamente, não usa isso como a gente não divulga, né? A gente não usa isso como um artifício de venda. Mas o próprio vendedor, como ele se sente ator da mudança, ele compartilha. Né? E eventualmente consegue adesão. Exatamente. E assim, para a gente ter uma ideia, dá para sentir um impacto no volume de vendas? Sim. É muito singelo, obviamente, porque a gente também tenta ser bem coerente com relação à meta, né? Porque também não adianta pôr uma meta que não é alcançável, né? Uhum. Então, as metas elas precisam ser equilibradas. E a gente sente, sim, que há não só no buscar o resultado final, mas no andamento todo do processo. Uhum. Não é só naquele momento em que isso acontece, né? Você vê no decorrer de todo o mês, de toda a atuação na empresa, que aquilo vai gerar resultados, que são talvez intangíveis. Entendi. Mas tem um impacto na produção, na produtividade, no desempenho. Sim, tem sim. Legal. Tem sim. Então, existem as questões sociais, de relacionamento, né, da equipe, né, de
esse espírito, né, de equipe e tem um impacto no resultado mesmo. Quer dizer, não é um investimento, ele tem... existe um retorno, né? Não é a fundo perdido. Existe sim um retorno, com certeza. Eu não sei exatamente agora, não me recordo do número exato, mas já teve meses a gente impactar aí cerca de entre 8% e 10% em termos de faturamento, justamente por engajamento, por você... Principalmente no início, quando a gente implantou, a gente percebeu que houve um salto no faturamento ali, que talvez tenha sido o resultado dessa ação. Eu não acredito em coincidência, eu acredito que aquilo ali realmente foi bem visível, né? No mês em que a gente principalmente começou a implantar, fazer os testes ali desse projeto. Deu um salto, Sim. Mas ainda hoje dá para perceber que Sim. existe um nivelamento. É que é lógico, conforme a régua vai subindo, vai ficar mais difícil de atingir resultados superiores, né? Mas sim, a gente vê que isso traz um gasto para a equipe, traz resultados que vão ajudar em muitas coisas, muitas coisas. Não só o resultado em venda, não só o lucro necessariamente, né? Mas você tem um ambiente legal, que você se sente confortável, que você vê que as pessoas são mais do que colegas de trabalho, eles se sentem confortáveis em estar ali. E é aquela questão que a gente vê, né? O que te motiva? E um motivador de trabalho é você se sentir confortável. Então você diminui, não só em faturamento, mas vamos lá. Você reduz o teu turnover, você começa a reduzir a rotatividade de pessoas. Graças a Deus, no nosso caso é muito baixo, as pessoas que estão lá estão há bastante tempo, permanecem muito tempo na empresa, mas vamos colocar que a gente vai aplicar numa empresa que talvez tenha um volume de rotatividade alto. Com certeza isso vai impactar na redução da rotatividade de pessoas. E isso impacta financeiramente também. Porque você tem um funcionário que sei lá, ele saiu da tua empresa porque ele não apresentou resultado ou porque ele mesmo pediu para sair, tem algum motivo. E daí você tem que treinar outra pessoa, tem que contratar outra pessoa. E quanto de custo isso envolve? Então, não só em faturamento, mas em toda a administração e aquilo que a gente falou antes, em ferramentas para motivação que geram custos, né? E que no produto final isso impacta e talvez seja um desmotivador. Então, você tem uma equipe engajada, você vai reduzir custos com treinamento, contratação e várias outras situações aí que podem surgir. Uma cultura forte, faz toda a diferença, né? Tem uma frase de Drucker que ela é insistentemente repetida, né? Que a cultura come a estratégia no café da manhã. Pega o lado negativo, né? Mas o outro lado também é verdadeiro. Quer dizer, se tu tem uma cultura forte, as estratégias acontecem, né? Elas saem do campo imaginativo e das projeções e ela vira realidade. Eu acho que esse é uma mensagem bem interessante. Emerson, uma fala final, assim, no sentido de falar para outros gestores, para outros líderes que estão querendo motivar as pessoas, o que tu acrescentaria aí dessa nossa conversa? Eu acredito que enquanto gestor, obviamente todos estão preocupados, né, com a sua equipe, mas a gente acaba naturalmente tendo um olhar muito em resultados finais. A gente não olha, de repente, o caminho que é percorrido para isso, né? Então, o gestor aí que talvez esteja preocupado, tentando achar um meio, né, de motivar sua equipe, ter mais resultados, talvez precisa olhar um pouquinho de uma forma mais ampla para sua equipe e começar a olhar internamente. E a gente faz isso, a gente aprendeu a fazer isso constantemente lá na empresa. Olhar para dentro. O que nós estamos fazendo aqui? Deu errado uma situação. Por que aquela situação aconteceu? Né? Todo o caminho até aquele resultado. O Crescer e Multiplicar, ele nos trouxe muito bons resultados, né? A gente conseguiu um motivador para a equipe que não nos custa muito, em termos de custo. É baixo, quando você coloca isso comparado ao retorno que isso tem. É um valor baixo, mas que ajuda a tua equipe, né? Vai se sentir muito mais confortável, muito mais engajada, e a sociedade. Então, existe um motivo para a tua empresa estar ali. E não é só gerar lucros, né? Mas também impactar na vida de cada pessoa. Nós lá somos em 20 e tantas famílias. E dessas famílias, quantas pessoas têm? Qual o impacto para eles? Eles levam para casa isso, né? Então, eles vão levar, vão contar para a esposa, vão contar para os filhos, que também vão acabar contando para outras pessoas, né? De repente, o filho na escola cita uma situação e aquilo já vai gerando outra ideia e sendo melhorada. Então, o nome, inclusive, Crescer e Multiplicar, a gente cresce juntos e a gente multiplica.
Se a gente multiplicar isso, o resultado vai ser muito maior e muito mais rápido para todo mundo, né? Todo mundo tem só a ganhar com essa questão. Excelente. Eu selecionei, Emerson, uma fala, é um livro que eu li já há alguns anos, chama Quando Tudo Não É o Bastante, é de um rabino chamado Harold Kushner. E ele, estudando as questões antropológicas que envolvem a motivação humana, ele descobriu o seguinte, que um só ser humano, uma pessoa sozinha, ela não consegue ser humana. Porque nós precisamos dos outros. Na verdade, ser humano é como nós nos relacionamos com os outros. É verdade. Né? E as qualidades desse relacionamento, as virtudes, aquilo que a gente exercita quando está trabalhando em equipe, formam um ambiente propício para isso. E eu acho que essa pode ser uma grande solução, né, para que a gente consiga equilibrar aquele problema que a gente falou lá no início, né? Dizer, as empresas estão descontentes com os seus colaboradores, é comum, é corriqueiro, né? Não estão satisfeitos com o desempenho das suas equipes, e ao mesmo tempo as pessoas estão, né, os trabalhadores, os colaboradores estão também insatisfeitos com o seu trabalho. E as equipes são esse ambiente, né? As equipes formam a oportunidade para se atingir essa excelência do que é ser realmente humano. E aí, então, olha só, né? Uma equipe, se ela fechar em torno de um objetivo, já é o suficiente para ela alcançar essas metas, né? É verdade. Agora, se a gente entregar um propósito, né, que é isso que o Crescer e Multiplicar está trazendo, quer dizer, se eu consigo colocar na minha equipe um propósito, então eu sou capaz de fazer coisas extraordinárias. Com quer certeza. dizer, não eu, né? Nós somos. Não sou eu, né? Nós somos capazes de fazer coisas extraordinárias. E quando a gente pensa, né, no conceito de times que arrebentam, a gente pensa isso, né? Em equipes humanas plenas, equipes que aproveitam essa simbiose de maneira saudável, de maneira produtiva, de maneira sustentável, né? E conseguem fazer essas coisas grandiosas juntos. Com certeza. Eu quero agradecer muito, muito, muito pela oportunidade de estar aqui contigo. Agradeço também, né, pela oportunidade, por ter sido lembrado. Isso já é um fruto já do trabalho, né? Ah, muito sem obrigado dúvida. pelo convite aí, a gente tá. Sem dúvida. Eu acho que o case é fantástico e a gente espera que as pessoas que estão assistindo, né, que outros líderes, outros empresários também aproveitem e daqui surjam outras ideias, né? Exato. Quer dizer, esse é compartilhar nesse sentido. E que acompanhem, né, nos nossos canais. O vídeo vai estar disponível no YouTube, nós estamos no Instagram, Twitter, enfim, todos os canais da Times que Arrebentam. Muito obrigado. Muito obrigado também.